Olá, alunos, tudo bem? Iniciando aí mais um módulo do nosso curso de resistência de materiais. Agora nós vamos falar sobre diagramas de esforços solicitantes pela segunda metodologia que a gente havia mencionado, que é por relações diferenciais. Antes de mais nada, só para poder lembrar, tá? Quais são os conceitos importantes que nós temos que ter firmados para dar sequência à aula. Vocês têm que estar bem enraizados os conceitos da aula 8, a gente vai puxar esses conceitos dessa aula, e também da aula 9, diagrama de esforços solicitantes por equações de equilíbrio, tá bom? Então, tendo esses dois conceitos, é importante para poder a gente dar sequência ao nosso estudo. Essa aula será dividida em 3 partes, tá bom? A primeira parte nós faremos uma introdução sobre o tema de relações diferenciais. Depois nós vamos estabelecer as relações de carregamento com força cortante e depois a relação de força cortante e momento fletor, abordando essa parte inicial teórica, para vocês entenderem de onde vêm as equações que determinam as relações diferenciais que são aplicadas. Tá? Na segunda parte do nosso curso, a gente vai traçar as relações de diagrama de esforços internos e, finalizando, aplicaremos aí na terceira parte alguns estudos de caso. Bom, vamos entender aí, então o que é relações diferenciais, tá? Essa metodologia. Ela é definida como um método de determinação do diagrama de esforços solicitantes para vigas com carregamento distribuído e que possa ser representado por equações diferenciais. Tá bom? Então, se você tem um carregamento que ele seja distribuído e você possa aplicar ele equacionamento, tá? Um equacionamento diferencial, você consegue utilizar essa metodologia para poder analisar. Tá? Característica: gráfico esboçado com base nos expoentes equacionais de força cortante em seções ao longo do comprimento da viga. Tá? Não só a força cortante, como o momento fletor também. Tá? Vão depender desses índices para a gente poder tentar estabelecer como que é esse comportamento. Bom, na aula passada, a gente trabalhou com carregamentos pontuais. Tá bom? Esses carregamentos pontuais eram únicos formatos. Eu começava com carregamento Px elevado a menos 1, tá? Que é uma forma de engenharia para poder representar carregamento pontual. Isso matematicamente não tem validade, tá? É só uma validação em termos de engenharia para análise. Aí poderíamos fazer já ali no próprio equacionamento, né? Mas se a gente pudesse ali já de trecho a trecho, você veria que a força cortante ela é um fator elevado, como se fosse uma integração do equacionamento de carregamento da viga. Tá? E o momento fletor seria mais um degrau acima, em que você teria também a equação derivada também da força cortante, um degrau acima. Então, apesar de a gente não ter utilizado esses conceitos inicialmente, já foi brevemente, pelos equacionamentos de força, de equações de equilíbrio, essa relação entre essas cargas já foram estabelecidas. Só não foi explorado. Tá? Só que qual que é o problema? A gente poderia utilizar a metodologia anterior para poder trabalhar com essa? Poderia, sem problema nenhum. O problema é o seguinte, você vai ter que fazer pequenos tamanhos, e seriam tamanhos infinitesimais. Né? Então, seria uma quantidade muito grande de equacionamento de trechos de viga de análise para você conseguir concluir a sua análise. Tá? Já a relação diferencial, não, ela visa justamente facilitar isso. Como eu tenho carregamento distribuído, tá? Eu já consigo fazer ao longo de toda a viga essa análise já pré-determinada sem ter que quebrar em trechos de viga. Tá? Essa é uma característica importante
que a gente tem que analisar. Por isso que eu falava para vocês, que quem trabalha com equações de equilíbrio para fazer o resultado, que é a metodologia, não pode utilizar a relação diferencial. Mas a relação diferencial pode ser utilizada para carregamento em vigas pontuais. Tá? Então, se eu tenho ali um carregamento distribuído, eu consigo resolver pelas relações diferenciais. O carregamento pontual pode ser por relações diferenciais ou equação que a gente chama de equacionamento por equações de equilíbrio. Tá? Só que em termos de facilidade, tá? Eu sempre gosto de fazer essas divisões, porque a característica da relação diferencial é uma, do carregamento do equação de equilíbrio é outra. Os tipos de carregamento são diferentes, esses comportamentos apresentam dificuldades diferentes para usar uma técnica ou outra. Então, por isso, eu sempre faço essa divisão. Tá? Bom, de certa forma, também na aula passada, a gente viu que nós tínhamos funções de grau para força cortante e funções crescentes ou decrescentes de maneira linear para momento fletor, que é o quê? É como se você estivesse fazendo uma integral de um ponto para outro e tentando determinar esse comportamento. Isso vai ocorrer em relações diferenciais? Vai ocorrer também, não haverá diferença. A única diferença em relação ao anterior é que é o seguinte, você pode trabalhar com equacionamento com carregamento contínuo, com carregamento crescente, com carregamento triangular, tá? Então tem vários formatos em que você pode trabalhar, pode ser parabólico, tá? Não haverá diferença, tá? A ideia é a mesma. Se você tem um carregamento de força cortante, o momento fletor vai responder de acordo também, baseado nesse comportamento que eu estou prevendo, tanto do carregamento aplicado para a força cortante e para o momento fletor. Isso a gente viu na aula 8. Tá? Quem não lembra, eu mostrei lá uma série de gráficos, o comportamento do carregamento e o que a gente veria em força cortante e momento fletor. É o que vai ser aplicado agora para poder determinar esse comportamento de viga. Tá bom? Então, que isso fique bem claro. Convenções iniciais de sinais, tá bom? Diferentemente do caso anterior, tá? Que a gente utilizava os sinais de esforços externos para determinar o sinal do carregamento, já para relações diferenciais, a teoria já determina que o carregamento distribuído no sentido para baixo, ele é positivo, tá bom? Então, no anterior, nós mantivemos o carregamento da viga para cima positivo, né? Nessa situação para relação diferencial, a gente vai mudar isso daí. Para baixo vai ser considerado positivo. Força cortante vai manter o mesmo sentido que nós mantivemos anteriormente, tá? Para a direita ou para a esquerda, vai depender do sentido para saber o que é positivo, tá? Aí lembrando que provocando giro no sentido horário, você vai ter essa força cortante positiva. No caso do momento fletor, nós temos que fazer a compressão das fibras superiores. Tá? Então, em força cortante e momento fletor, relações diferenciais não modificou sua convenção. Bom, então vamos pegar uma viga aí, vamos tentar saber de onde saem essas equações. Por que elas chegam aonde nós temos de relações diferenciais, tá bom? Então nós temos uma viga, vamos pegar essa viga aí biapoiada, com apoio fixo numa lateral e apoio móvel no outro, e eu vou aplicar um carregamento. Esse carregamento, eu estou chamando de carregamento WX, que vai ser uma intensidade W qualquer. Tá? Esse carregamento ao longo de toda a viga, ele é contínuo, ok? Então eu vou determinar aqui os pontos A e o ponto B, tá? Que são as extremidades da nossa viga, para poder fazer essa análise. Então, eu vou pegar um pequeno espaço dele. Então, eu peguei esse pequeno espaço aqui da viga para poder fazer a minha análise. Um espaço bem pequeno, coloquei um pouco maior para poder enxergar, mas esse espaço tem que ser bem pequeno mesmo,
como a gente trabalha lá nas equações diferenciais e assim por diante. Então, esse espaço é bem minúsculo mesmo, só para título de análise, para saber de onde chegam, onde se obtém essas equações. Então, vou chamar esses dois pontos aqui, esse ponto de análise de C. Tá? Ele vai começar num ponto C e ele vai até um próximo ponto que eu vou chamar de C'. Então, tá aqui, C e C', que são os dois pontos de análise no interior da nossa viga. Bom, essa distância onde vai começar o ponto C vai ser uma distância x, partindo de A, ok? E o ponto C' vai ser uma distância x mais ΔX. O x2, onde termina o C', se eu fizer x2 menos x1, faz essa pequena diferença que eu chamei de ΔX. Então, é essa variação interna aqui que eu estou chamando, que eu estou analisando no trecho da nossa viga. Bom, então vou pegar esse trecho aqui, agora eu vou analisar ele. Tá? Então, eu peguei aqui o espaço, ΔX, e transportei esse carregamento que está em cima dele. Bom, se eu quiser transformar esse carregamento distribuído, que está nesse trecho, para um carregamento equivalente, ele vai ser o quê? A intensidade W vezes o espaço que eu estou analisando, que é ΔX. Tá? Então, meu carregamento equivalente é P, é W vezes ΔX. É a área do nosso objeto. Bom, se eu quiser saber aonde é o ponto de aplicação dessa carga equivalente, tá? Ela vai ficar no espaço mediano, centroide, tá bom? E ele vai ser dado por ΔX sobre 2. É o comprimento dividido por 2. Bom, se eu pegar esse trecho da viga e analisar a força cortante, eu estou pegando esse trecho daqui para cá, tá? Então, o meu sentido V, para ser positivo, ele tem que ser para cima, tá? É análise nesse sentido para cá, que eu estou partindo para a esquerda. E o meu momento vai ser no sentido horário, igual à convenção que adotamos lá no slide anterior. Tá? Então, tá aí o momento M, que vai ser considerado positivo. Agora, se a gente pegar do outro lado da viga, onde é o C', que eu estou fazendo então a análise agora no sentido da direita e não mais para a esquerda, esses sentidos de convenções vão mudar. Tá? Eu vou ter aqui uma força V mais ΔV. Tá? Por quê? Porque eu tenho essa força cortante aqui, mais o que eu vou variar até a força cortante desse ponto. Tá bom? Então, eu chamo de V mais ΔV. No sentido aqui, ele está considerado para baixo, porque a análise é para a direita. Da mesma forma, vai ser variado o momento. Tá? Você vai ter o momento nesse ponto, mais o momento que vai ser acrescentado por esse carregamento que está sendo aplicado em cima desse trecho, que eu chamei de ΔM. Então, está aqui. O momento vai ser M mais ΔM. E o sentido anti-horário vai ser positivo, porque eu estou atuando no sentido da direita. Então, esse é o meu diagrama de corpo livre para o trecho de análise. Então, pegando o diagrama de corpo livre do do trecho que a gente vai analisar, tá? O que nós temos? Nós temos aí que a somatória de força em Y tem que ser igual a zero. Então, que forças que nós temos atuantes nesse trecho? Nós temos a força cortante V, nós temos a força equivalente P e a força cortante do outro lado da seção, do ponto C'. Então, se a gente vai fazer a somatória de força em Y, tá? Nós vamos ter essa equação aí, tá? Em que o V aqui, no caso, está sendo considerado positivo porque é a convenção externa, né? Não precisa ficar muito preocupado, não, que a equação vai ser o mesmo valor. Se fosse para baixo também, esses valores seriam invertidos, mas só para a gente poder entender de onde que saem essas equações. Então, vamos pegar o sentido de convenção de apoio externo, que é a força V cortante para cima é positiva, tá? Então, eu tenho força V menos a força P, que é representado por W ΔX, e a força cortante do lado
externo da nossa viga aqui, V mais ΔV. Então, fazendo aqui o cancelamento das incógnitas, tá? Aqui saindo para fora vai ficar menos V com menos ΔV. Eu vou chegar que a minha equação vai se redefinir a isso. A menos W ΔX menos ΔV, tá? Então, passando aí as incógnitas para cada lado da equação, eu vou ter que ΔV sobre ΔX vai ser igual a menos W, que é o nosso carregamento. Então, em cima daquela variação de força em cima daquele espaço de análise, a nossa força vai se resumir ao carregamento, à intensidade dele. Bom, então dV sobre dx é igual a menos W, o que a gente já vai começar a trabalhar com o quê? Com relações diferenciais. Bom, então pegando essa relação aí, dV dx é igual a menos W, tá? Então o que eu vou ter? Essa variação de força cortante vai ser a força cortante no ponto C' menos a força cortante no ponto C. Então vai ficar VC' menos VC é igual a menos a integral do ponto onde começa a análise, que é o XC até XC' de W dx, passando dx para cá. Então eu tenho aí uma equação diferencial. Esse trecho VC' menos VC, ele é a área de carregamento da curva CC', tá? Bom, essa equação só é válida para carregamentos contínuos, tá? Então, nesse caso, quando eu faço essa afirmação, tem que ficar atento numa coisa bem séria. Que se eu tivesse um carregamento pontual, não estou falando da força equivalente, estou falando que eu tivesse o carregamento distribuído, e na minha viga como um todo eu tivesse uma quebra naquele trecho de análise que eu estou pegando para fazer a análise, tá? Então tem uma força pontual que faz essa quebra, essa equação diferencial ela não é válida mais. Tá? Então se eu tiver um carregamento contínuo e um carregamento pontual, na estrutura, por exemplo, no meio vão, tem lá uma estrutura completa com todo o carregamento contínuo e um carregamento no meio vão pontual, eu não posso mais utilizar as relações diferenciais. Aí eu vou partir para as funções singulares. Tá? E aí vai ser uma outra técnica que a gente vai utilizar. Então, se eu estiver trabalhando com carregamentos que são distribuídos de maneira contínua, tá? Um esforço triangular ele é crescente continuamente. Então, ele entra nessa situação. O que eu não posso é ter um carregamento ali pontual naquela parte de análise, porque aí quebra toda essa análise por relações diferenciais. Então, eu posso utilizar isso. Tendo carregamento pontual, isso já é descartado. Tá? Então, tudo que a gente vai utilizar nessa técnica é para carregamento que não tem nenhum carregamento pontual extra no seu trecho de análise. E como que a gente vai fazer esse equacionamento? Tá? Então, vamos voltar lá na nossa estrutura. Tá? Tem aí o carregamento distribuído. E essa estrutura, por falta desse carregamento distribuído, ele vai ter duas forças de reação, que eu vou chamar de RAY no ponto A e RBY no ponto B. Bom, eu defini ali, né, que meu W de x é W. Tá? Eu vou colocar um fator ali de Wx elevado a um valor n. E esse valor n, ele é dependente do tipo de carregamento distribuído que eu tenho. Nesse caso que a gente está apontando na aula, ele é um carregamento contínuo. Então, como ele não tem variação, esse n aqui, ele equivale a zero. Se eu tenho um carregamento que ele é triangular, então ele é uma reta crescente, aqui equivale a 1. Se esse carregamento ele é parabólico, ele pode ser 2, pode ser 3, tá? Então, geralmente, o que a gente vai ter vai ser esse fator n ligado ao comportamento desse carregamento aplicado, tá?
Então, como que a gente vai obter o equacionamento? A gente vai pegar esse V de x, ele é dado por essa relação, menos W, por isso que é colocado o fator W para baixo como positivo, tá? Para poder fazer esse equacionamento aqui depois no ponto negativo, pelo menos a teoria deixa dessa forma o equacionamento, tá? Ele vai ser o quê? W de x dx, tá? No carregamento que vai de 0 até L, no caso aí que a gente está analisando. Bom, como eu estou tratando de um carregamento de equação diferencial, o W de x ele vai sair para fora. O que é meu W de x? É Wx elevado a n. Então, esse valor aqui vai cair aqui, ó, Wx, só que ele é uma integral. Então, o nosso fator n aqui vai ser n mais 1. E toda vez que a gente faz uma integral, nós temos o quê? O valor da integral mais uma constante residual, que eu chamo aqui de K1. Tá? Então, um cálculo integral simples, tá? Em que o W de x virou esse Wx elevado a n, saindo para o lado de fora. Esse W aqui, como ele está positivo aqui fora, tem um valor negativo, eu vou manter ele como menos W de x n mais 1. Tá? O fator K, mantenha o positivo. Tá? Mantenha ele positivo, não coloca negativo não. Bom, esse fator K1 aqui, como que eu vou determinar ele? O fator K1, ele é o que nós chamamos de condições de contorno. O que é condição de contorno? Tá? Condição de contorno é aquelas situações que eu vou analisar as extremidades. Tá? Então, no caso que eu estou fazendo o equacionamento de uma força cortante, essa função vai depender das reações de apoio da extremidade. Tá? Porque eu estou fazendo em força cortante. Então, o K1 é representado por carregamentos pontuais que provoquem força cortante. E o que vai provocar força cortante aqui na minha estrutura? O RAY. Esse K1 que eu estou analisando aqui é a reação, qualquer reação de apoio que eu esteja analisando no início da minha viga. Não é o RBY que está lá no final. É da onde estou começando a análise. Como eu estou começando nesse sentido, então RAY. Se eu estivesse fazendo nesse sentido, seria RBY. Então, o K1 aqui é igual a RAY. Aí, a minha equação final, V de x, ela vai ser isso. Vai ser a intensidade do carregamento W vezes x, n mais 1, mais RAY. Tá? Nesse caso aqui, como a gente tem um carregamento contínuo, esse n vale igual a 0. O carregamento. Só que na hora de eu fazer a função de força cortante, ele vai ser elevado a 1, ou seja, eu vou obter o quê? Uma reta crescente. Tá? Então, agora a gente vai fazer a análise da relação de força cortante com o momento fletor. Tá? Então, fizemos a primeira agora, a relação da força cortante com o carregamento. Agora, para onde vai parar a equação de momento fletor? Ela vai ser uma ligação integral com a força cortante. E como que isso vai ser determinado, né? Então, vamos pegar o diagrama de corpo livre da nossa estrutura. E eu vou fazer o quê? Somatória de momento em uma origem igual a 0. Eu vou adotar esse ponto final aqui, ó, como minha origem. Tá bom? Então, o que eu vou ter de momento na minha estrutura? Eu vou ter momento provocado por esse M aqui, que está no ponto C. Eu vou ter momento que eu tenho um braço, que eu chamo de ΔX, com a força V, que vai provocar um momento pela força cortante no ponto C. Eu tenho um momento que é provocado pelo carregamento equivalente, que é a força P, tá? Que está aplicado no meio, no centroide desse espaço, que é ΔX sobre 2. E eu tenho um momento conjugado, M mais ΔM. O V mais ΔV não vai produzir momento, porque eu carregar o ponto de origem que eu estou analisando
é onde ocorre, é o ponto C' onde está ocorrendo V mais ΔV. Então, não tem braço, não tem o momento. Tá? Colocando isso daí dentro da nossa equação, eu vou ter isso daí, esse trambolho aí, tá? Em que eu tenho menos M, tá? Sempre adotando aí agora, nesse caso, o sentido anti-horário como positivo, tá? Vai ficar menos M. Eu tenho o WX vezes ΔX sobre 2, que é o momento provocado pela força P, é o momento P, que é W vezes ΔX, vezes ΔX sobre 2, que é onde ocorre o carregamento aplicado, tá bom? Mais o momento conjugado no ponto C', que é M mais ΔM, menos o momento aplicado pela força V, que é V, força cortante, vezes ΔX. Tá bom? Então, esses são os momentos que são atuantes nesse pequeno trecho da viga. Então, cancelando aí, o que eu tenho? Eu tenho que esse M com esse M cancela. E a minha estrutura vira isso. ΔM é igual a V ΔX menos W ΔX ao quadrado sobre 2. Só que tem uma coisa. Como eu falei lá no início, esse ΔX é tão pequeno, que ele é menor que 1. E quanto menor esse tamanho, quando elevado ao quadrado, mais ele vai sumir. Por exemplo, se eu fizer 1 ao quadrado, é 1. Se eu fizer 0,1 ao quadrado, vamos botar para cima, 10 ao quadrado, vai para 100. Se eu fizer 0,1 ao quadrado, vai ficar 0,01. Se eu ficar 0,01 ao quadrado, vai ser 0,0001. Então, vocês estão vendo que a gente aumenta uma casa decimal e ele vai cortar em 100 vezes esse ponto de análise elevado ao quadrado. Então, como é um espaço muito pequeno, bem abaixo, entre 0 e 1, mas bem pequeno, esse valor aqui ele vai ser tão pequeno que ele vai acabar transformando isso daí em uma coisa que é descartável. Então, eu posso considerar que esse ponto da minha estrutura, o momento é praticamente igual a zero, tá bom? Que é o momento provocado pela força equivalente. Então, o que eu tenho aí? Meu dm por dx é igual a v, tá? Então, como eu estou tratando de equações diferenciais, para obter o meu momento, é só eu fazer a integral da força cortante, da equação da força cortante, que vai do ponto xc a xc', v dx. Nós temos aqui o mc' menos mc, que é a área da força cortante no trecho C'. Mais uma vez, isso só é válido para momento contínuo. Então, se eu tiver um momento binário aplicado no meio da estrutura, isso daí vai ser invalidado, essa equação. Da mesma forma que a gente explicou no slide sobre força cortante. Tá? Por quê? Porque é um ponto de descontinuidade. E esse ponto de descontinuidade invalida o uso de relações diferenciais. Bom, então aí, pegando nossa viga, tá? Eu tenho esse trecho, as minhas reações de apoio vão ser RAY e RBY, e aí eu tenho que meu MX é a integral de V de x dx. Agora não preciso nem ficar preocupado com o sinal negativo, tá? É só colocar a equação direto. Eu não determinei lá atrás que meu V de x era menos W de x n mais 1 mais K1, tá? Então, meu M de x aqui vai ser isso, tá? Vai pegar essa equação, colocar aqui dentro, tá? E fazer a integral dela. Então, fazendo a integral do momento da força cortante, o que eu vou ter? Eu vou ter menos W de x, n mais 2, tá? N mais 2 em relação ao carregamento. Ele começou com x elevado a 0, né? Ou elevado a um n qualquer. Ele foi para n mais 1, aumentou essa escada, e depois foi para n mais 2. Foram dois lances
de escada nessa interpretação matemática. O K1, que ele é uma força cortante, ou a força de reação de apoio na extremidade, ele já está na equação. Se ele está x elevado a zero, ele vai ser um K1x. E além disso, ainda vai ter mais um resíduo, que é da integração da força cortante, que eu chamo ali de K2. Então, pegando esse K2 aí, o que ele é? O K2 é se eu tiver um momento aplicado na extremidade da minha viga. Tá? Esse primeiro, como eu tenho força e um braço X, é o momento provocado pela força de apoio na extremidade. O K2 não. É se eu tivesse realmente um momento aplicado. Por exemplo, se a minha viga, em vez de ser biapoiada, ela fosse um engastamento fixo. O engastamento móvel também acabaria produzindo isso. O próprio engastamento gera um momento na extremidade. Então, ele poderia ser utilizado aqui no K2. Ou eu aplicasse um momento binário naquele ponto. O K2 seria justamente essa situação. Tá? Então, as condições de contorno para análise de momento fletor, eu tenho que analisar em função das reações de extremidade. E, nesse caso, são os momentos aplicados na extremidade que vão determinar se esse K2 é nulo ou se ele é diferente de zero. Nesse caso aqui, o K1x é o nosso RAY, determinado anteriormente, e o nosso K2 seria o momento aplicado no ponto A, que é onde está começando a análise, que eu estou fazendo no sentido para a direita. Se fosse para a esquerda, seria MB. Então, como esse ponto aqui ele não tem um momento aplicado, não estou falando do momento provocado pela força RAY, porque essa já está sendo calculado pelo K1. Então, como eu não tenho um momento aplicado na extremidade da viga, isso daí equivale a zero. Então, a minha equação para esse tipo de viga aí, biapoiada, ela seria isso daqui. Menos W de x, n mais 2, do fator inicial do nosso carregamento lá aplicado na viga, mais RAY vezes x. Bom, turma, essa daí é a parte teórica que eu gostaria de passar para vocês, tá bom? Vamos dar uma respirada aí e nós voltamos na segunda parte da nossa aula falando das relações de diagrama de força cortante, momento fletor e carregamento. Grande abraço e até daqui a pouco.